Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo, retomando aqui 2025 com uma série de podcasts com temas que vocês têm pedido pra gente. E então vamos lá. Hoje eu tô aqui com a Andrea, a sócia aqui na MPM Trips e na Mari pelo Mundo, e vamos conversar sobre Rio dos Caracóis, ou Rio dos Pássaros Pintados. Esse é o nome do Uruguai, na língua indígena Guarani. Então vamos lá. Tudo bom, Andrea? Tudo bom, Mari? É um prazer estar aqui de novo, a gente retomando a nossa série de podcast e vamos falar sobre o Uruguai. Recentemente eu estive lá, viajando em família, e aí a gente tem algumas dicas para contar aqui para vocês. E o Uruguai fica aqui pertinho, falam espanhol. São várias facilidades que fazem uma viagem bem tranquila aqui para o nosso vizinho, né? E para quem está em São Paulo, tem voo direto, em outros estados também. Então, vamos lá. Andrea, qual foi o teu roteiro para o Uruguai? A gente foi para o Uruguai para fugir um pouco do carnaval. E a cidade estava lotada, mas ela estava lotada e eu sinceramente estava com receio de chegar porque eu estava vendo os hotéis lotados. O hotel que eu fiquei, eu tentei trocar a reserva 2 semanas antes para tirar um dia, porque a gente queria a Punta del Este. Aquela coisa, né, Mari? É casa de ferreiro, espeto de pau, não é isso que já dizia minha mãe? Uhum. Eu fiz todo um roteiro bem bonitinho, aí no final das contas meu marido, mas a gente não vai ficar em Punta del Este? Vai, tá bem, eu mudo todo o roteiro. A gente aprende em casa como é que faz essas coisas, né? E não tinha como fazer alteração, porque o hotel estava lotado. E quando a gente chegou lá, para minha surpresa, mesmo estando lotado, foi tudo muito tranquilo, foi tudo muito na paz a viagem. Eles gostam muito de receber brasileiros, eles são super receptivos. A gente ficou 5 dias no Uruguai, 4 noites em Montevidéu e 1 noite em Punta del Este. Em 2023, o Uruguai recebeu mais de 3 milhões de turistas. E o Uruguai é o país da América Latina que recebe mais turistas em relação à sua população. E há alguns destinos principais que a gente vai falar depois um pouquinho mais em detalhe. Montevidéu, claro, a capital, Colônia do Sacramento, Punta del Este, super famoso pelas praias, mas também outras praias de José Inácio, La Paloma e a região de Carmelo. E conta pra gente um pouquinho, Andrea, qual foi a sua primeira impressão de Montevidéu? É uma viagem para fazer com família? Qual época do ano? A impressão que eu tive de Montevidéu e do Uruguai em si, eu já conhecia Montevidéu, mas tinha ido muitos anos atrás a trabalho. A impressão que eu tenho é que é um país que você consegue montar um roteiro para qualquer idade, para qualquer perfil de viajante, porque ele te dá uma diversidade, ele tem as vinícolas, para quem é apaixonado por vinho, com uma qualidade de vinho excelente, tanto na região perto de Montevidéu, como indo para Carmelo. Aí você tem a praia, as praias que são super famosas. É uma praia bonita, quando você sobe um pouco mais, vai ali José Inácio, tem uma praia que chama Punta del Diablo, que eu tenho uma sobrinha que é apaixonada pelo lugar. Eles já foram, assim, eles vão quase todos os anos para passar Natal ou Ano Novo em Punta del Diablo. E são praias de uma natureza muito bonita. A água sempre gelada, gente. Não adianta comparar quando a gente pensa praia quanto mais para o sul e as nossas praias do Nordeste, em termos de água é complicado. Meu filho chegou perto da água, assim, botou o pé e falou assim, nossa, eu não vou entrar aqui. Inclusive porque ele estava em mente uma viagem que ele fez há pouco tempo para João Pessoa. Ele falou assim, nossa, mãe, a água é muito diferente, lá é quentinho. Então tem que levar esse ponto em consideração. Mas é um país que dá para fazer vários tipos de roteiros diferentes, combinado com o perfil do viajante. Eu acho que o carro dá uma liberdade grande, porém dá para fazer tudo sem carro também. Tem as empresas que fazem os transfers, tem outras formas de transporte. Mas uma coisa que eu queria ressaltar que eu achei super legal é o Booking que sai de Buenos Aires. Então quem está fazendo uma viagem para a Argentina, quiser dar um pulinho em Montevidéu, Colônia do Sacramento, dá para fazer essa travessia. É sempre bom agendar com antecedência, não pegar os períodos de alta temporada, mas é um trajeto que dá para fazer. E ao contrário, quem estiver fazendo uma viagem para o Uruguai e quiser dar um pulinho em Buenos Aires, também dá para organizar isso. Então, 2 países numa viagem, às vezes até num fim de semana mais prolongado, dá para montar um roteiro bem legal. E você acha
que vale a pena fazer as vinícolas saindo de Montevidéu, saindo de Punta? Qual que foi a tua experiência com as vinícolas? A gente visitou uma vinícola saindo de Montevidéu, 20 minutos da capital, fica na região de Canelones, não é em Montevidéu. E é uma região de vinho tradicional, faz vinhos maravilhosos e é super tranquilo. Várias vinícolas oferecem a visita com almoço ou sem almoço, com transfer, o que na vinícola eu acho super conveniente, porque assim você pode fazer as degustações, beber vinho, quem gosta de vinho pode fazer tranquilo, sem precisar estar dirigindo, né? E algumas vinícolas oferecem a experiência de pousada também. Tem alguns hotéis vinícola nessa região de Canelones. A vinícola que a gente visitou, inclusive, tem. E eu achei ótimo, e eu adoro vinho uruguaio. É uma cultura muito grande, eles fazem vinhos realmente muito bons e reconhecidos internacionalmente. E a segunda região é a região de Carmelo, né? E essa, na verdade, a gente acabou não indo, ficou faltando essa parte da minha viagem, porque a gente quis ir à Punta. E com 5 dias... eu já tinha ido. Também, porque quem pode responder tudo é a Mari. Com 5 dias, Montevidéu, Vinícola Pés de Montevidéu e Punta del Este, Carmelo ficou para a próxima. Agora, Mari, conta. Não, porque eu justamente fiz a viagem ao contrário, eu não fui para Punta. Então, eu fiz Montevidéu, Colônia do Sacramento e Carmelo, porque são direções opostas, né? Então, se você tiver mais tempo, dá para fazer tudo. Se você tiver pouco tempo, dá para optar ou descer para Punta ou subir para Carmelo. Então essa foi a diferença, né, de ter feito ou não, porque o lugar realmente é maravilhoso. Recomendo um hotel específico que tem lá, que é um sonho, mas também porque ele fica muito próximo à Vinícola Narbona, ao Porto Camacho. Tem um post no blog com mais detalhes e realmente é um local que é destino. Você fica fazendo tudo ali por perto, a navegação, o passeio de bicicleta, tem várias atividades, então é assim, realmente para relaxar. Tem a praiazinha também, eu fui mais pro inverno, então assim, mais fria também, tem passeio a cavalo e a gente fica olhando ali do outro lado a Argentina, né? Então, Carmelo, a Narbona, e eu sempre lembro da Narbona, porque no Duty Free eles vendem o doce de leite da Narbona. Então, assim, realmente é o destaque deles, é essa produção do doce de leite, dos vinhos. Então, é um passeio bem legal para quem quer sair da capital ali, de visitar só o centro histórico, ficar ali num ambiente mais urbano, né? Tem essas opções de praia e de vinícola. E falando sobre o doce de leite, eu me lembrei que existe uma rixa muito grande do doce de leite, qual é o melhor, né? Da Argentina ou do Uruguai. Não vou dar a minha opinião, eu acho que tem que experimentar os dois, que eles são maravilhosos. Mas a gente tem um preferido lá em casa. Eu tenho que experimentar sempre, porque eu esqueço do sabor, né? Então a gente fica comendo doce de leite o tempo inteiro. Que grande sacrifício, né? E a parte de praias, assim, você falou de Punta del Diablo, né? Mas o que você recomenda ali de Punta del Este, a hotelaria, os passeios? Você foi também para Casa Pueblo, como é que tá lá? A Casa Pueblo é um lugar, assim, realmente de fotografia e a paisagem é maravilhosa. Acho que vale muito a pena conhecer. Eles têm um restaurante, um museu e hotel. Eu não fiquei no hotel, fiquei no hotel em Punta del Este mesmo, mas a gente parou na volta ali em Casa Pueblo, almoçou, fez umas fotos. Então, é um lugar muito bonito. E eu fiquei imaginando que deve ser um lugar maravilhoso para você conhecer também no inverno, né? Porque tem um pôr do sol ali maravilhoso, tem a história toda do lugar. Então, acho que bem legal. O que faz do Uruguai um destino para o ano todo, né? Agora, tomando cuidado com relação a Montevidéu também, a gente pegou um dia inteirinho de chuva, né? E parece que chove bastante na capital do Uruguai. Mas a gente não deixou estragar o passeio, até porque a gente tinha muito pouco tempo. A gente fez aquele ônibus turístico, que às vezes é bastante interessante, às vezes é meio duvidoso, mas enfim, foi muito legal, porque a gente estava protegido da chuva e viu no mesmo dia, em 2 horas, todos os pontos turísticos da cidade. Sem descer mesmo, porque, gente, vocês não fazem ideia, era muita chuva, mas muita chuva mesmo no primeiro dia que a gente ficou. Mesmo assim, foi muito legal.
E na parte de ali para a região de Punta del Este, né, tem hotéis maravilhosos como o Fasano, Rio das Pedras, tem uns outros hotéis boutiques, tem a parte de praia mesmo, em La Barra, José Inácio, então assim, tem muita opção por ali. A Vinícola Garçom não fica em Punta, fica um pouco mais afastado, mas também é um passeio maravilhoso, assim. Então, com planejamento, dá para fazer muita coisa. Sem planejamento, fica um passeio muito simples, né? Só ir na praia de Punta, que talvez as praias brasileiras sejam mais quentinhas e mais interessantes, né? Então, a nossa conclusão aqui sobre o Uruguai é que realmente um passeio, um roteiro bem planejado, todos esses pontos, dependendo do perfil da família, ou se vai sozinho, ou se vai em casal, organizar isso tudo para contemplar. E a questão do câmbio, o que você achou dos preços agora, 2025? O Uruguai não é um país barato. A comida do Uruguai é cara, e a gente achou que os restaurantes são mais caros do que São Paulo, inclusive. Então é um comparativo que eu acho que tem que estar preparado. Mas aí você pensa naquilo assim, quem converte não se diverte, né? Eu acho que assim, estando preparado e fazendo um bom planejamento, você está com vontade de conhecer o lugar, tem que saber quanto você vai gastar e estar disposto a gastar. Realmente não é um país barato para comer. A parte de hotelaria não é muito diferente do que a gente tem no Brasil, então não é isso que encarece a viagem. O que talvez assuste mesmo seja a parte dos passeios e de alimentação no país. Tá? Mas fora isso, assim, a comida é muito boa, o sorvete é delicioso, o doce de leite é muito bom, os doces, iguarias, e as pessoas recebem muito bem. Então foi uma viagem que valeu muito a pena. E por uma próxima viagem, né, com mais tempo, ou na verdade até com 3 ou 4 dias, mas conhecer o lado que a gente não foi, que a Mari já foi. E Colônia do Sacramento, geralmente as pessoas fazem incluído em algum passeio, passa rápido, mas é uma cidade que é patrimônio da Unesco, precisa fazer um tour guiado para entender um pouquinho mais da cidade e vale a pena. Tem até alguns hotéis pequenininhos, então quem quer realmente sair fora assim dos centros também é uma opção, passar um pernoite ali em Colônia do Sacramento e entender ali a vibe da cidade, né? Então são muitas opções. Com relação à hotelaria que estava comentando em Punta del Este, voltando agora para o outro lado, né? Realmente as construções, a cidade de Punta del Este impressiona. Os hotéis são muito bonitos, tem vários hotéis boutique. A gente ficou num hotel cassino, que também é um dos destaques da cidade, tem lotação o ano todo, justamente por causa do cassino. É um hotel muito grande, um hotel muito bom que está na beira da praia, né? Mas tem os hotéis boutiques e os hotéis mais novos também. E uma coisa assim, a Casa Pueblo, um lugarzinho diferente, muito diferente. E é uma viagem que dá para fazer de final de semana inteira, quem quer ir para descansar. Então são essas várias opções que a proximidade, né, permite para montar um roteiro. Por isso que a gente quis trazer aqui no podcast, para quem está aí pensando para onde eu vou, qual é o meu próximo destino. E então fica aqui a nossa dica. A parte de José Inácio tem uma gastronomia muito rica, tem baladinhas, tem lojas descoladas, então tem alguns destinos onde eles montam também um ambiente diferente, né, de praia. Mas verão é o ideal. E uma outra coisa que também deixou a gente surpreso, uma surpresa feliz, Montevidéu, capital, cidade grande, a maior cidade do Uruguai, mas uma cidade bastante segura. A gente saía do hotel, fiquei num hotel bem na frente da praia, bem próximo da praia, né? Primeiro que caminhar no calçadão, nas ramblas, é muito legal. São 25 quilômetros de rambla, calçadão, para você caminhar na cidade, na beira da praia do Rio da Prata. E à noite, sair para jantar também super tranquilo. A gente foi até um mercado e um comentário na família era assim: nossa, a gente não consegue se imaginar caminhando assim em São Paulo. Todo mundo bastante tranquilo. Então é um lugar, um destino com segurança. E você foi com filho adolescente? Quando eu fui, a minha filha estava pequenininha. Todos tiveram boas
boas lembranças e recordações. Então é isso, se vocês quiserem ajuda para montar um roteiro para Rio dos Caracóis ou dos Pássaros Pintados, a gente está aqui à disposição. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem comentar alguma coisa lá no nosso Instagram, @podcast, _Mari pelo Mundo, e a gente fica sempre à disposição. Obrigada mais uma vez pela audiência. Se quiserem sugerir também, ou tiverem dúvidas, sugerir outros temas, é só entrar em contato com a gente. Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido.